Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Todos me conhecem como Blade e esse é o Blade Free. Fala nerdaiada, chegou a hora da ação. Seguindo o que nós vimos no vídeo anterior, nós vamos dar procedimento e vamos concluir a ideia, da construção dessas esferas, que são as esferas do dragão, O legal é que você pode fazer uma, você pode replicar, você pode criar algumas variações e aí você já é capaz de criar uma cena interessante já logo do início, Tendo isso em mente, eu vou deletar todas as esferas, eu só vou deixar uma, Então basta criar uma janela de seleção, clicando fora, pegando todos os elementos. Clique em Delete. Você deleta todos os itens, eu vou ficar só com uma esfera. Eu vou deixar separado as estrelas, E vou começar a trabalhar com essa. Já vou dar um Ctrl D, criar uma cópia, Eu sempre vou deixar uma fora, que ela vai servir para construir todo tipo de reflexo, transparência, sobreposição ou gradiência. Então eu vou usar essa que está aqui fora como um objeto de cópia. Eu vou estar sempre copiando de lá, trazendo para o objeto central, que é o objeto que eu estou trabalhando. Então eu vou trocar a cor, que vai ser a minha cópia. Eu vou clicar, pegar uma outra cor qualquer aí, só para saber, Ela é diferente, que ela é minha cópia. Vou dar um Ctrl D, vou pegar, posicionar em cima da anterior, vou diminuir o tamanho. Lembrem daquela opção que vem habilitada, Atrair aos nós, caminhos e alças, então pode desligar. E aí você vai conseguir reduzir o tamanho desse elemento com mais facilidade, sem ele querer manter as proporções do objeto que está abaixo, Então eu vou reduzir, vou posicionar dessa forma. Vou no menu de ferramentas, vou pegar a ferramenta Zoom. Vou criar uma seleção pegando todos os objetos. Pronto. Volto para minha ferramenta Seletor. E vou continuar trabalhando. Agora eu vou selecionar a esfera menor, Vou pegar a ferramenta Conta-Gotas. Vou utilizar a mesma cor da de baixo. Vou pegar a ferramenta de seleção novamente. Clicar fora. Vou clicar na esfera de baixo e vou procurar um tom de laranja mais escuro. Algo próximo ao marrom, Muito bem. Vou selecionar a nova a esfera que está acima. Com a nova esfera selecionada, nós vamos até o menu superior, filtros, procura a opção desfoque e aplica um dissipar. Ele suaviza as bordas dando esse efeito. Então você percebe que agora parece um pouco mais tridimensional, esse elemento. Para fortalecer esse efeito tridimensional, eu vou nas minhas cópias aqui, selecionar ela, Ctrl D,
trazer para cá. Vou utilizar essas setas para deformar. Posicionar aqui. Para jogar esse elemento para trás, com ele selecionado, lá no menu superior tem as opções enviar para trás. Bem aqui, ó, só clicar aqui, ele vai jogar para trás. Isso aqui vai ser uma refração de luz, né, na esfera. Então você pode colocar aqui uma cor bem intensa. Então eu vou colocar um laranja aí que é mais intenso que o da esfera, né, bem forte. Com esse objeto selecionado, eu vou procurar aqui no menu de ferramentas a opção gradiente. Crie e edite definições de gradiente. Vou clicar aqui. Eu vou clicar, manter pressionado e arrastar. Percebam que eu vou conseguindo controlar o sentido e a direção da gradiência. Então eu estou criando essa gradiência da cor para transparência. Você pode movimentar, né, esses cursores aqui. Volto para a ferramenta de seleção e para deixar isso mais interessante eu aplico mais uma vez o filtro. Então eu vou em filtros, desfoque, dissipar, suavizando desta forma a borda. Eu volto a minha atenção ao elemento que serve como cópia. Selecionar ele aqui, Ctrl D. Vou reduzir também o tamanho, né, e as formas aqui. Vou posicionar, que eu quero criar uma sombra. Posicionar aqui. Vou manter pressionado o Shift, vou selecionar esses dois objetos e vou jogar para trás mais uma vez. Esse elemento aqui eu vou aplicar um tom de cinza para ele, para ser a sombra. Escolhe um cinza um pouquinho mais intenso. Posicione embaixo da esfera. Agora, para gerar a sombra, basta selecionar o elemento. Vai até o menu superior. Filtros, desfoque, suavização. Habilita pré-visualizar. A força da suavização está em 5. Então você pode ir baixando pelo sinal de mais e pelo sinal de menos. Então vou reduzir aqui. Já vai alterando aqui em tempo real, né? Então eu vou usar o valor de 2, aplicar, pode fechar a aba aqui. Mais uma vez eu volto a minha atenção para esfera que eu utilizo como cópia. Seleciono ela, Ctrl D. Vou reduzir a escala. Deixa achatado também, como se fosse uma sombra, né? Só que no caso agora nós vamos utilizar como uma refração, né? Vou deixar fora aqui. Vou selecionar uma cor aqui de laranja bem intensa.
Seleciono, Ctrl D, vou criar mais uma cópia. Vou reduzir essa cópia. Vou utilizar um amarelo com a esfera selecionada, Ctrl D. Reduz também. Usa a cor branca nesse caso. Reduz, você vai fazer um ponto de luz bem intenso. Sim. Agora, para cada um desses itens, eu vou aplicar um desfoque. Então, seleciono o branco primeiro. Vou lá no menu superior, filtros, desfoques. Clique em desfoque. Habilita a opção pré-visualizar. Você digita os valores. Aqui no meu caso eu vou usar 0,5. Tanto no desfoque horizontal quanto no desfoque vertical. Aplico. Pode fechar a aba. Faço esse processo para os outros elementos também. Seleciono o amarelo. Filtros, desfoque, desfoque, mantenho o valor, pré-visualizar, aplicar. Pode fechar a janela. Faço o mesmo no último. Habilita o pré-visualizar, aplica, pode fechar. Então tá aí. Eu vou selecionar todos esses elementos. Crio uma janela de seleção, lembrando que precisa pegar todos, né? Clico com o botão direito, agrupar. Agora quando eu selecionar um, eu levo o grupo todo. Eu vou fazer essa função também nas sombras. Clico em um. Shift, clique em outro, botão direito, agrupar. Então seleciona um, seleciona todos, né? Vou posicionar aqui. Vou movimentando até a região que eu quero. Seleciono todos os itens e vou jogar tudo para trás. Enviar seleção para trás. Vou continuar ajustando. Agora eu posso ajustar os dois, né? Faz todo tipo de ajuste. Agora é só criar os brilhos e as reflexões, né? Vou selecionar aqui o meu elemento de cópia, Ctrl D. Vou posicionar onde eu quero, vou selecionar a cor branca agora. Volto para minha cópia, Ctrl D. Vou posicionar, deixando como se fosse um quarto, né, de lua ali. Vou selecionar o elemento de baixo, o elemento de cima. E lá no menu superior eu vou em caminho, diferença. Vou criar aí mais uma cópia. Ctrl D. Vou posicionar aqui. Seleciono os dois. Caminho. Diferença. Então, eu já tenho aqui minha primeira reflexão. Vou fazer esse processo mais algumas vezes.
Para o próximo reflexo, vou selecionar o elemento de cópia, Ctrl D, vou posicionar a esfera, vou aplicar aqui já a cor branca, criar uma nova cópia, vou posicionar dessa forma, deixando uma área maior na parte de baixo, seleciono os dois, venho em caminho, intersecção. Para continuar, crio uma nova cópia, Ctrl D, vou posicionar aqui, seleciono de baixo, caminho e agora eu aplico diferença. Então já tenho essa nova forma. Novamente eu vou criar uma cópia, Ctrl D, vou posicionar aqui onde eu quero, cor branca, crio mais uma cópia, Ctrl D, seleciono os dois elementos, caminho, intersecção. Crio uma nova cópia, Ctrl D, posicionar aqui, selecionar os dois, caminho, diferença. Essa seleção eu aplico um amarelo. Aí. Faço esse processo mais uma vez. Ctrl D, crio uma cópia. Posiciono no centro. Cor branca. Para reflexão, né? Ctrl D. Posiciona aqui. Seleciono os dois itens, caminho, intersecção. Crio mais uma cópia, Ctrl D. Vou deixar dessa forma, deixando um arco bem extenso na parte superior. Caminho. Agora eu aplico diferença. Criar a última cópia, Ctrl D, posicionar aqui, seleciono os dois itens, caminho, diferença. Agora eu vou trabalhar algumas cores, né? Nesse sentido, eu vou utilizar uma cor mais clara, algo assim. Nessa área eu vou selecionar a mesma cor, então seleciona, vai no menu de ferramentas, conta-gotas, pega essa cor, volta para a ferramenta de seleção. Para esse elemento eu vou usar mais uma vez o gradiente, vai no menu de ferramentas, gradiente, vou aplicar, vai movimentando, tenta aí chegar no resultado que te agrada. Então aqui já foi o primeiro, vou selecionar esse elemento também, vou aplicar a gradiência, volto para a ferramenta de seleção, vou selecionar o elemento amarelo, vai lá no menu superior, filtros, desfoques, clique em dissipar,
Agora eu vou criar o último elemento. Vou criar uma cópia, então Ctrl D, posiciono aqui no centro. Vou selecionar a cor branca, reduzir o tamanho, posicionar aqui onde eu quero. Deixar aqui mais ou menos. Agora eu vou em gradiência, crio uma gradiência. Só que eu vou mudar o tipo de gradiência. Vai até o menu superior, clique em gradiente radial. Clica de novo aqui. Você pode movimentar esses 3 elementos dentro da área que você gerou. Então eu posso reduzir a dissipação, trabalhando dessa forma. Pode escolher o sentido que você quer manipular. Pode pegar também a ferramenta de seleção. Editar dessa forma. Agora é só selecionar as esferas, traz para cá. Se no caso eles estiverem embaixo, com elas selecionadas, procura a opção enviar seleção para o topo. Posicionar aqui onde eu quero. Alguns itens eu vou trazer para o topo também. Então todas as reflexões eu vou trazer para o topo. Selecionar essa. Essa aqui. Seleciona tudo, com tudo selecionado, vai até o menu superior, enviar seleção para o topo. Agora, para organizar os elementos, eu vou até o menu superior, camada, gerenciador de camadas. Eu vou criar uma nova layer. No botão de mais, ele cria uma nova layer. Eu vou colocar o nome de sombra. Vou clicar em adicionar. Ele já criou. Eu vou selecionar os itens de sombra. Deixar os 2 itens selecionados. Com o botão direito, eu vou clicar e vou na opção mover para a camada. Clico na camada sombra, mando mover. Eu vou fazer esse mesmo comando para a esfera. Clique em adicionar. Vou selecionar os 2 elementos, né? Botão direito, mover para a camada, esfera, mover. Você pode esconder agora essas camadas, você pode travar essas camadas, então você tem mais liberdade. No olhinho, se você clicar, ele esconde ou deixa visível a camada. Então tanto a camada de esfera como de sombra eu pretendo esconder. Eu vou criar uma camada para as estrelas. Criar uma camada com o nome de estrelas, ok? Vou clicar nas estrelas, botão direito, mover para a camada, estrela, mover. Pode esconder as estrelas também. Vou criar uma janela de seleção. Tudo isso para mim eu considero reflexo.
Então cria mais uma camada. Colocar o nome de reflexo. Adicionar. Seleciono todos esses itens e vou mover para a camada reflexo. Agora você pode trazer todos os itens. E agora, por exemplo, eu posso selecionar uma camada e travar ela. Então você não mexe ela, você mexe todas as outras, menos a que está travada. Vou dar Ctrl Z aqui para voltar. Então você pode travar ou você pode não visualizar, quando você quiser. O legal disso é que você também pode mexer agora na opacidade de um grupo de objetos, né? Tudo que está dentro da camada vai receber esse efeito. Então eu vou em reflexo e vou baixar um pouco a opacidade. Você pode testar aqui 80. Aí 60. Então agora você pode selecionar todos os elementos, Ctrl D, pode mover. Aí você vai criando cópias, mudando a quantidade de estrelas, né? Até você conseguir ter todas as esferas aí, né? E aí você faz uma cena completa, né? Então eu fiz uma, dupliquei, trabalhei o tamanho, né? Então dei o efeito de distância, né? Vamos lá. E além disso, eu trabalhei também a opacidade da camada, né? Então você consegue mexer em elementos separados, então você pode mexer só num brilho também. Então você vai deixando cada vez mais a sua cena mais elaborada, né? Então é isso. No próximo vídeo eu pretendo dar início à parte de booleanas, mas trabalhando personagens. E aí na sequência a gente começa a aprender a mexer com as canetas, com lápis, com contorno, esses elementos, né? Eu disponibilizei para quem tem interesse o arquivo final do resultado desse vídeo para quem quiser fazer o download, e na descrição do vídeo eu deixei o link para download do software Inkscape. E se você achar que isso pode ajudar alguém, compartilha também nas suas redes sociais. Aproveite e já se inscreva no meu canal.